A maioria das pessoas vive no modo automático. O que é o modo automático? O salário cai na conta, você paga cartão, paga todas as contas, compra o que está faltando em casa e como num passe de mágica, o dinheiro acabou, evaporou. Só que o mês ainda não, o mês mal começou. E para sobreviver até o próximo pagamento, muita gente cai no cartão de crédito, no cheque especial, que é especialmente ruim, e fica rezando para o próximo mês chegar logo. E aí o ciclo se repete, todo mês. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que você deve fazer com seu salário para ele não acabar nos primeiros dias do mês. E deixa eu fazer uma observação importante. Aqui eu não estou falando de quem ganha até 2 salários mínimos, R$3.000 mais ou menos, porque do jeito que está o custo de vida hoje no Brasil, às vezes é quase impossível fazer esse dinheiro durar 30 dias. Mas se você já ganha 4, 5 mil reais ou mais e ainda não sobra nada no fim do mês, alerta, temos um problema. Porque uma pessoa que ganha 10 mil reais e na primeira semana já gastou tudo, é mais pobre daquela pessoa que ganha 5 mil reais e consegue chegar até o fim do mês. Mas antes de seguir, já se inscreve aqui no canal. Parece pouco, mas me ajuda muito para que esse conteúdo chegue a mais gente. A primeira coisa que você precisa fazer é saber onde você está hoje e para onde você vai. E para ter essas duas coisas claras, onde você está e o caminho para onde você quer chegar, o destino, você precisa fazer um mapa. Como assim um mapa, Dani? Um mapa que mostre a direção e o caminho que você deve tomar. Esse mapa é o seu orçamento mensal, é a sua planilha, é a ferramenta que mostra quanto entra e quanto sai todo mês. E não é mais ou menos, é centavo por centavo. Você precisa saber os números exatos, com precisão, exatamente quanto você gasta todo mês. E infelizmente, a maioria das pessoas não tem esse mapa, não tem planilha, não tem aplicativo, às vezes não tem nem um guardanapo anotado. Os gastos simplesmente não deixam rastros, é quase como um crime financeiro. Esse filme onde ninguém sabe para o dinheiro foi. E por que as pessoas fazem isso? Será complicado preencher uma planilha? As pessoas até falam, Dani, eu não consigo. Ai, eu não me dou bem com esse negócio de números. Planilha, que quadradinho, esquece. Mas não é isso. As pessoas não esquecem de preencher a planilha. As pessoas não querem preencher a planilha. E por que não querem preencher? Porque preencher significa enxergar. Significa descobrir aonde o dinheiro realmente está indo. E muitas vezes descobrir para aonde o seu dinheiro está indo é dolorido demais. É dolorido demais perceber que você fechou outra vez no vermelho, né? Então é mais fácil viver meio que no mais ou menos eu sei do que encarar a realidade. E como aconteceu comigo quando eu estava com 20 quilos a mais do que eu estou hoje. Sim, eu estava 20 quilos a mais. Eu continuava comendo normalmente, né? Pizza, hambúrguer, empanada. Eu sabia que meu peso estava meio que saindo do controle, mas eu evitava subir na balança. Porque eu no fundo sabia que quando eu subisse na balança, aí ia ver o tamanho real do problema. Quando você não sabe quanto gasta por mês, acaba virando como que uma autossabotagem financeira constante. Porque se você não tem controle mínimo do que você gasta, você não consegue sair das dívidas, você não consegue gastar direito, você não consegue investir, não consegue construir liberdade financeira. Então, deixa eu te passar alguns pontos do que você precisa corrigir na sua vida para que, quando o salário cair na conta, ele dure até o fim do mês. E não só pague as contas, mas permita que você vá para um lugar melhor do que você está hoje financeiramente. Primeiro ponto, entender como está o seu padrão de vida. E como fazer isso? Preenchendo a planilha de gastos. Se o seu padrão de vida não condiz com o que você ganha, você precisa corrigir esse padrão agora. Se o padrão é alto demais, é óbvio que o salário vai ser engolido por ele e sempre vai faltar dinheiro. E quando falta dinheiro, muita gente corre para o banco. Só que num país com os juros mais altos do mundo, fazer isso é praticamente destruir sua vida financeira. Ponto.
gastando mais do que entra e indo para o banco para pedir ajuda, você está falindo. Não tem outro nome, está quebrando. Então, o primeiro passo é simples. Hoje mesmo descubra qual é seu padrão de vida. Some tudo. E se essa soma for maior que sua renda, você precisa corrigir isso hoje. Segundo ponto, separe 10% do que você ganha. O ideal seria 30%, mas esses 10% mínimos precisam acontecer independente da sua situação. Sempre, porque senão sempre vai existir alguma desculpa para não poupar. Então, faça sol, faça chuva, faça neve, invista pelo menos 10% todo mês. Mas por que isso, Dani? Porque isso é hábito de pessoa financeiramente bem-sucedida. É o hábito de separar uma parte do dinheiro na hora que ele entra para seu eu do futuro. É como se você estivesse pagando para ele um salário todo mês. E atenção, você não espera pagar todas as contas para depois investir. Você investe primeiro, como se fosse uma parcela, e vive com o restante. E isso pode ser a diferença entre alguém que daqui a alguns anos vai ter reserva, vai ter algum tipo de tranquilidade financeira, a alguém que até ganhava bem, mas vive sempre no limite e acaba nunca construindo nada. Obviamente, se as coisas melhoram, você aumenta seus investimentos, né? Como te falava, o objetivo é chegar a 30% da sua renda. Mas 10% é um ótimo início para começar. Terceiro ponto. Qual é o primeiro investimento que você precisa ter? Construir um fundo de emergência. A maior parte dos brasileiros, 7 de cada 10, não tem nenhuma reserva financeira. Aí eu te pergunto, como é que você consegue viver tranquilo sem ter grana guardada? Um fundo de proteção caso alguma coisa dê errado. Vou contar uma história para vocês. Meu dentista aqui em São Paulo, o Bruno, já me atende há anos. Ele tem mais ou menos minha idade. A carreira dele estava indo super bem, montou o próprio consultório, tinha 2 ou 3 dentistas aí trabalhando com ele, tudo caminhando bem. Talvez com um padrão de vida um pouquinho mais alto do que eu gostaria, mas enfim, tudo bem. Um dia ele me manda um áudio contando que estava praticando hipismo. Aí o cara caiu do cavalo, o cavalo acabou passando por cima dele, resultado, clavícula quebrada e outros ossos fraturados. E ele ficou impossibilitado de trabalhar como dentista, óbvio, né? Aqui tem que ter precisão, não tem como. A recuperação demorou mais de 2 anos. E nesse período, o cara que quase quebra financeiramente. Ele tem esposa, 2 filhos e apesar de ter alguma reserva, o padrão de vida dele era tão alto que o dinheiro começou a secar rápido, sabe? Você não precisa chegar nesse ponto. Na verdade, ninguém precisa. Mas você precisa entender uma coisa assim. Ter uma reserva pode ser a diferença entre atravessar um problema ou ser engolido por ele. Então para e pensa um segundo. Hoje, você está tranquilo com o que tem poupado? Ah, Dani, mas eu não consigo, porque para! Olha seus números agora. Como está sua reserva e como está seu padrão de vida? Se isso não estiver equilibrado, comece a ajustar. Sem drama, mas sem desculpas. Porque quando você começa a investir e montar essa reserva, acontece uma coisa bem interessante. Aos poucos, os investimentos começam a complementar sua renda. No começo parece pouco, sei lá, R$100 parece nada. Mas já paga uma conta de luz, uma conta de gás, uma parcela pequena. E isso vai crescendo. Quando esses rendimentos começarem a aumentar, você vai perceber que o salário já não está carregando tudo sozinho. Os investimentos começaram a desafogar o peso do salário. E isso muda completamente a sua tranquilidade financeira. Quarto ponto, quitar dívidas. Presta atenção. Uma pessoa endividada, na prática, tem 2 empregos. Um é o trabalho dela, né? O emprego dela. O outro é ser funcionário do banco grátis. Os bancos no Brasil têm dezenas de milhões de pessoas trabalhando para eles todos os meses grátis para pagar juros. Quando você compra um carro financiado e paga 2, um carro é seu, o outro foi do banco. Isso significa que todo mês parte do seu trabalho está indo direto para pagar juros. E tem gente que passa a vida inteira trabalhando parcialmente para o banco sem perceber. Então faz um favor para você mesmo. Lista todas as dívidas que você tiver e começa pelas que têm juros mais altos. No Brasil, geralmente, essas são as do cheque especial e do cartão de crédito.
quita essas dívidas o mais rápido possível, porque só assim o salário começa finalmente a sobrar. Mas Dani, beleza, e o resto do dinheiro? Ok, se você já separou 10% para investir, já está construindo seu fundo de emergência, já quitou as dívidas, então a pergunta é, tá, com o resto do dinheiro, qual é a divisão certa? Existem várias teorias na internet, né? 40% para gastos fixos, tanto para lazer, tanto para educação. Para mim, isso não funciona muito. Porque cada caso é um caso, depende muito de quanto você ganha. Se você tem família para manter, se você mora sozinho, para mim isso é meio que balela. Não é igual para alguém que ganha R$3.000, onde a comida e a moradia pesam muito mais do que para alguém que ganha 30 mil. Então essa divisão não é fixa. Mas tem algumas referências importantes. Por exemplo, moradia idealmente não deveria passar de 30% da sua renda. Porque quando o aluguel ou financiamento começam a engolir metade do seu salário, não sobra espaço para investir nem para respirar. E o carro também precisa ter um limite. Somando prestação, seguro, combustível, manutenção, o custo do carro idealmente não deveria passar de algo entre 10% a 15% da sua renda mensal. Senão você trabalha para ter um carro. Fora isso, a divisão depende do estilo de vida de cada família. O que você precisa saber é o seguinte: quando você cuida dos seus investimentos, mantém um padrão de vida compatível com o que você ganha, sem tentar ostentar algo que você não é, você pode usar o restante do dinheiro da forma que fizer mais sentido para você e para sua família. Eu te garanto, se você seguir esses passos que falamos aqui, saber onde você está, guardar parte do seu salário, investir, construir uma reserva, quitar dívidas e viver dentro de um padrão saudável, sua vida financeira vai mudar completamente. Você passa a ficar na frente da grande maioria das pessoas. E aí o salário deixa de ser aquele pesadelo de receber e ver ele desaparecer em poucos dias. E aí você começa a construir um eu do futuro independente. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, comenta, compartilha com alguém que precisa ouvir isso já. E se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito. Eu sou Dani Bennett e se você chegou até aqui, parabéns. Você já está pensando como seu eu do futuro. Até a próxima.